sabia que, de acordo com o Monitor Global de Empreendedorismo, em 2023 o Brasil conseguiu mais 90 milhões de pessoas empreendedoras e com interesse nesse mundo do empreendedorismo? Mas aí eu fico me perguntando o seguinte: o que essas pessoas têm de diferente? Será que é uma forma de pensar, uma forma de olhar para os problemas, uma forma de ser? Bom, esse assunto todo tem tudo a ver com o jeito FIAP de ensinar as coisas. Isso se traduz em um programa que rola aqui nas nossas graduações e nos nossos MBAs, que é o Startup One. Eu sou o André Davi e para falar da ideia desse programa incrível e do que o empreendedorismo ensina pra gente, eu tenho aqui dois convidados incríveis, o Eric Souza e o Renê Oliveira. É um prazer ter vocês aqui, tanto que a gente tava tagarelando já nos bastidores, mas antes da gente trazer os bastidores aqui pra gravação, Renê, se apresenta pra galera, cara, conta quem é você. Gente, eu sou o Renê, eu sou coordenador do programa de startups, do Startup One, dos cursos ON, além de professor das engenharias, coordenador de MBA, coordenador da iniciação científica. André, você sabe, um monte de coisas. Você não para. É por isso que é bom ter um cara assim pra resolver problema, pra ajudar as startups a pensarem, porque eu sei que você tá super acostumado a pensar em várias áreas diferentes. O Eric também não fica atrás, né, Eric? Eu sei que também você tá cheio aí de problemas pra resolver com um sorriso na cara. Isso é coisa de empreendedor. Conta pra gente quem você é. Fala pessoal, eu sou Eric Souza, eu sou fundador e CEO da Waste.eco. A Waste é uma startup que nasceu aqui no ecossistema, teve a sua ideação no ecossistema da FIAP. Nós fomos vencedores também do Startup One, viajamos para Boston. Eu também sou mentor de startups pela Associação Brasileira de Startups e eu sou membro da Forbes Black, que é a comunidade de empreendedores pretos que estão gerando mudanças sistêmicas dentro do mercado e da nossa comunidade. Nossa, é por isso que a gente tem duas feras aqui pra conversar. Eu quero até aproveitar essa expertise toda de vocês pra já delimitar uma diferença aqui. É muito comum, às vezes até cometendo um etarismo, a gente associar só a juventude à inovação. Ah, os jovens inovam, inovar é jovem e tal. Mas inovação e empreendedorismo são exatamente a mesma coisa quando a gente olha para esses dois assuntos? Ou eles só por acaso têm uma intersecção lá no meio? Como que você vê isso, Renê? Bom, André, não são, empreendedorismo e inovação não são necessariamente iguais, né? Mas a inovação muitas vezes faz parte do empreendedorismo, né? Eu costumo assim, se eu pudesse sintetizar, fazer um resumo, eu digo que empreendedorismo é a capacidade de trazer uma ideia, transformar uma ideia em alguma coisa real. Né? Já a inovação é o ato ali de pensar coisas novas, de criar coisas novas. Né? Então eles estão muito conectados, mas eles são diferentes. Não é exatamente a mesma coisa, né, Eric? Não, eu enxergo como coisas complementares, mas diferentes, né? Tem um conceito que foi até o Alexandre Uehara, que é professor aqui na FIAP, ele falou e me marcou demais, que é inovar é resolver contradições. E empreender é você conseguir transformar essas contradições e levar ela ao mundo real como uma solução que atende às dores das pessoas, né? Então eu entendo como coisas separadas, mas como o Renê disse, são coisas complementares, né? Então se você tem uma inovação, se você está criando coisas novas, está evoluindo coisas que já existem, é onde a gente tem o potencial de você transformar, ter essa capacidade transformadora nisso num negócio ou numa solução que muitas pessoas podem se beneficiar disso. André, eu vou até complementar, tem um outro termo que também entra nessa confusão o tempo inteiro, que é o pioneirismo. Né? E inovação não necessariamente é pioneirismo. É claro que se você é pioneiro, você tem vantagem competitiva, ninguém nunca fez, né? Mas não é necessariamente isso que a gente busca, por exemplo, numa startup. Né? Eu busco inovação, a gente busca inovação, que é fazer diferente, fazer mais rápido, fazer com outra experiência, fazer mais barato, enfim, isso é inovação. Então, pioneirismo também entra nesse jogo de palavras meio confusas. Não, eu tô que fazem parte do adorando. ecossistema, né? Eu tô adorando a gente fazer essa diferença do que é o quê, porque eu peguei aqui um outro dado, um estudo do Sebrae, e ele fala que 1 em cada 3 empresários já tinham pensamentos empreendedores desde antes de completarem 18 anos. E aí a gente tem aquele... Eu não sei se é um mito, vocês vão me ajudar a descobrir, mas a gente tem aquela ideia do empreendedor com um dom, que ele com 7 anos enxergou um problema, pensou numa solução, teve uma ideia e tudo mais. Eric, você tá nessa jornada de empreendedorismo também faz um bom tempo.
É um dom essa história de saber empreender e saber inovar, ou é algo que pode ser desenvolvido? Como que você enxerga esse lance de a gente tentar fomentar essas características nas pessoas? É algo que é completamente possível você desenvolver. Eu não acredito que seja um dom, eu acho que sua criação, a forma que você cresceu, os desafios que você enfrentou, quando você começa a empreender, pode dar aquela sensação que você tem o dom ali do empresário, de criação, de inovação. Mas para mim são habilidades que você treina. Então você consegue estar estudando essas habilidades e a partir desse estudo acadêmico ir para a rua, né? E colocar em prática, começar a empreender e o aprendizado que você tem quando você vai para a rua vai complementar aquele conhecimento que você tem. E é assim que vai se formando o empresário, de vários erros, de vários acertos, de dias felizes, de dias tristes, né? Então, esse ato não é um dom. Inovar, você consegue aprender a inovar, você tem ferramentas e mecanismos para isso, e para empreender também. Você consegue entender qual que é a filosofia de empreendedorismo e você consegue começar a testar isso na vida real. Então, são habilidades completamente assim que você treina e você consegue colocar em prática depois. Eu fico aqui pensando, enquanto eu te ouvia responder, no baita desafio para o René, porque você recebe alunos e alunas também com diversos históricos, né? Como o Eric falou, cada um com uma criação, com uma origem, com experiências diferentes. Precisa ensinar essa galera a empreender. E eu sei que também você é pai, então que você também deve ter essa preocupação de ensinar um pouco desse mindset. Onde que você vê a importância, René, da gente começar logo cedo a ensinar para as pessoas essa ideia de que é possível inovar, é possível empreender, é possível pensar numa solução nova para um problema e ainda tornar aquilo um negócio? Primeiro, quero dizer que eu concordo com o Eric completamente, quando de fato isso não é um dom, é treinável, né? E que existe sim uma influência do meio para que isso aconteça um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, né? Mas o que importa nessa história, André, é o pensamento empreendedor. Né, que é aquela... Eu costumo brincar até com os alunos que eu recebo quando a gente está começando as startups, sabe aquele incômodo? Não, que você passa na rua e você vê um lugar para alugar. Você fala, nossa, o que podia ser aqui? Né? E, cara, eu tenho muito isso, e eu costumo, você falou, eu tenho 2 filhos, né, o Joaquim e o Deco, e isso acontece naturalmente. Essa brincadeira de imaginação. Exatamente. Assim, de passar e a gente acaba comentando no carro e eles já começam a ter esse mindset. Nossa, pai, aqui acho que podia ser uma academia. Não ia ser legal? Olha, tem 2 andares, todo de vidro. Então isso vai acontecendo de meio que natural, assim, né? Exatamente com os alunos. Como o Eric falou, a gente tem ferramentas de inovação, a gente tem ferramentas de empreendedorismo. E a gente lança a mão de tudo isso para essa galera que está vindo na graduação e chega o momento dele construir, dele fazer a sua startup. Então a gente usa design thinking, a gente usa uma série de coisas para essa galera de fato abrir a cabeça, né? E se o pensamento do empreendedor não veio ainda, naquele momento ele explode, porque a galera começa a enxergar que o mundo é dele. Né? Eu acho muito legal essa ideia de ter técnica pra gente fazer as coisas, né? Porque é justamente aí que vocês estão quebrando essa ideia do dom, de que esse conhecimento vem do nada. E agora eu tô me lembrando da época que eu fiz graduação. Minha graduação não tinha nenhum tipo de estímulo em direção a empreender, a empreendedorismo. Pelo contrário, eu diria que tinha até uma visão contrária. Não, deixa isso pros outros malucos, vai você estudar bastante código para conseguir uma vaguinha no mercado. E aí, aqui na FIAP, eu sei que tem alunos que têm o desejo de empreender e tem alunos que têm o desejo de, no mercado, ocupar uma posição e não necessariamente terem o seu próprio negócio. Mesmo para essa galera, vocês veem algum tipo de importância de aprender empreendedorismo? Eu não quero confundir os termos aqui, mas eu sei que a gente também fala de intraempreendedorismo, né? Não fala só de criar o seu próprio negócio. Como que você vê essa importância, Eric? Eu vejo que é muito importante, até complementando alguns pontos que o René trouxe, a FIAP ela permite que você realce a chama que você não sabia que estava escondida. Isso aconteceu comigo. Então eu sempre pensei em trazer soluções para os ambientes de trabalho que eu estava inserido, né? Muito mais voltado ao intraempreendedorismo, apesar de na época eu não conhecia o termo, né? Mas era um intraempreendedorismo. E quando eu entrei aqui na FIAP e eu descobri o Startup One, descobri o processo que vocês tinham para a criação da startup,
Cara, foi como se explodisse aquela chama. Eu falei, cara, eu vou sair daqui com um negócio, eu preciso de um business depois daqui, eu quero realizar a visão que eu tenho de mercado, no caso, minha startup na área de sustentabilidade, né? Então, eu quero resolver problemas relacionados à sustentabilidade. E entra o processo da graduação, entra no seu desenvolvimento, onde você vai começar a olhar os problemas que você tem e pensar de forma diferente para gerar uma solução. Então, você está lá na graduação. O primeiro convite que a FIAP vai te trazer é você entender a dor das pessoas, a dor que existe dentro do mercado. E uma vez você trabalhando essa dor, você vai começar a pensar em oportunidades de evolução e de como sanar essa dor. E isso é basicamente o que a gente traz ali de inovação e depois de empreendedorismo, que é entender o que está doendo nas pessoas e buscar uma solução. E você pode aplicar isso em qualquer contexto. Você pode aplicar na sua vida pessoal, você pode aplicar no seu ambiente de trabalho, você pode aplicar na criação de um novo negócio, se isso for um desejo que você tem. Então, cara, são termos ali que são passagens que você tem dentro de uma graduação ou de um MBA da FIAP, que ajuda a significar essa chama que às vezes está dentro de você, e você aplica para todo lugar. Não necessariamente você precisa criar um negócio. Cara, eu adorei a ideia da chama. É por aí que você vê também, René, essa construção que é feita na graduação? Exatamente, André. E eu quero até falar de um negócio importante, porque o Eric falou de dor, né? E, cara, as pessoas comuns, né, entendem a dor como aquela dor que você está sentindo no corpo e tal. Mas a dor, quando a gente fala do ecossistema startup, quando a gente está falando de startups, a dor é o problema que eu vou resolver. Né? Então é legal a gente fazer também esse bate-bola com esses termos, que é pessoas normais, vamos dizer assim, falam de um jeito, e a galera que está desenvolvendo a sua startup, startupeiros e startupeiras, a dor é o que eu quero resolver. Né? O que eu vou usar ali para resolver aquele grande problema, aquela grande dor que existe no mundo, na sua casa, na sua família, no país, enfim. Por isso que a chama explode. Porque a gente deixa de resolver aquele problema pequeno, vamos dizer assim, pequeno, é falta de empatia da minha parte dizer pequeno, óbvio, mas eu passo a não ter mais um problema direcionado, uma dor direcionada. Eu tenho um mundo inteiro para explorar. Quais são as dores do mundo? E você falou de empatia, né? Ouvir a dor dos outros. Exato. Isso é muito legal. E eu conectei muito isso que você está falando com o papo que a gente estava tendo aqui nos bastidores. Eu vou trazer só parte dele para ouvir, vou deixar o resto reservado para nós. Mas o que acontece? Recentemente o governo federal aqui do Brasil, ele considerou Florianópolis como a cidade, a capital nacional, né, das startups. Foi muito bacana, até por todo o contexto que a gente vê ali na região. A gente está falando de 7,4 negócios tech a cada 1.000 habitantes. O que eu queria entender com vocês? Vocês estavam me contando nos bastidores que nessas últimas bancas que vocês têm feito, tem surgido startups muito legais, com potenciais de impacto, resolvendo dores interessantes. Por que vocês acham que esse formato, o formato startup, gera um impacto ao redor? Por que ele é um formato que ele possibilita que esses futuros empreendedores, que essas empreendedoras possam impactar o mundo que está ao redor deles? Vocês têm, assim, uma aposta, um norte de por que é um formato tão legal? Legal, André. Acho que é uma pergunta bastante legal. Por quê? Porque o ecossistema startup, de uma forma geral, ele impacta onde ele chega, né? A gente fala que o ecossistema de inovação, de uma forma geral, é impactante. Porque a gente está falando de colaboração extrema o tempo inteiro. A gente está falando de pessoas que não têm limite nenhum de imaginação. A gente brinca até, né? Vai para o espaço, depois a gente aterriza. Né? E pensar dessa forma, e colaborar dessa forma, e a resiliência que essa galera tem nesse ecossistema, acaba impactando tudo que está em volta. Né? Então a pessoa olha e fala, nossa, essa galera tá maluca. Não tá maluca. A galera tá inovando, a galera tá criando, a galera tá andando, fazendo com que todo o nosso ecossistema, as engrenagens todas do país, o impacto econômico é absurdo, né, de ecossistemas de inovação. Então é mais ou menos nesse caminho, assim. E até antes de passar a bola pro Eric, eu quero fazer uma pergunta adicional para você. Eu queria saber, assim, institucionalmente, René, a FIAP acredita nessa ideia de que startups são um mecanismo para a gente fazer essas mudanças? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, o pensamento empreendedor para a gente... Os últimos anistas de todos os cursos começam a montar a sua startup. Mas o pensamento empreendedor para a gente, ele é do primeiro dia. Né? A gente começa a trabalhar o pensamento empreendedor nessa galera o tempo inteiro. Exatamente. Não só para no último ano ele montar uma startup, mas aquela história. Ele se incomodar com o status das coisas, sabe?
nossa, isso aqui podia ser diferente, isso aqui acho que dá para ser melhor, mais rápido, como eu já citei, né? Então o pensamento empreendedor para a gente é um negócio, e a gente finaliza no Startup One, né, ali. Então essa galera sai daqui com esse pensamento empreendedor muito aflorado, com a chama explodindo na cabeça, né, se a gente usar essa metáfora de novo aí, é isso que a gente faz. E querendo impactar o mundo ao redor. O mundo, e dizendo que ele tem o poder, essa galera tem o poder de mudar o mundo. Eu fiz essa pergunta adicional, Eric, porque eu queria tirar a prova dos 9 com você, porque você também tem a oportunidade de empreender com uma startup que gera um impacto no mundo ao redor. Então eu queria saber, assim, para você também como empreendedor, como é essa percepção de, puxa, eu preciso gerar um impacto que movimente o mundo que me cerca, e também se você sentiu, de fato, isso que o René falou, esse estímulo de, gente, a gente precisa impactar legal o mundo, resolver problemas que as pessoas tenham, melhorar o ambiente que a gente vive. Como que você reúne tudo isso, cara? Cara, eu gostei muito de quando você trouxe os dados ali de mercado, porque eu enxergo que quando você cria uma comunidade de pessoas que não gostam do status quo do que a gente tem acontecendo, então buscando soluções, a startup basicamente nasce daí. Então, o impacto é resultado de você ter diversas pessoas olhando para o mundo de formas diferentes, com ideias diferentes, para conseguirem trazer soluções. E muitas vezes essas soluções se conversam em impactos sociais, impactos ambientais, ou também, e muitas vezes, impacto financeiro, que é o core ali do crescimento da startup. Então, quando você cria esse ecossistema, onde esses empreendedores estão inseridos, você começa, cara, a sair inovação de um lado para o outro, né? E é exatamente o que acontece aqui dentro do ecossistema que a FIAP criou. Então, você traz várias pessoas, mostram que o status quo do mundo pode ser modificado baseado na imaginação que eles têm para resolver problemas, e começa a surgir negócios e pessoas ali indignadas buscando maneiras de resolver o problema. Isso foi muito similar comigo. Então, o surgimento da Waste, né, na época quando eu ganhei Startup One era outro nome, era outro time, mas a dor que a gente sentia era olhar o mundo ao nosso redor e falar, cara, por que a gente tem tanto lixo espalhado? Por que a gente não tem um processo mais eficaz de destinação? Por que as pessoas não são recompensadas por aquela ação ambiental que ela está fazendo, que está mudando o mundo e vai mudar a nível de saúde pública e por aí vai, que é impacto de descarte. No nosso caso da Waste, é descarte focado em resíduo eletrônico, mas em geral você tem descartes ali que vão impactando, poluindo rios, né? Poluindo o solo e tudo mais. E você sai desse contexto da FIAP com aquela chama aberta, querendo resolver aquilo que te incomoda, que é uma dor, e aí você vai experimentando soluções, vai aprendendo, apanhando, e aí que você começa a colocar isso no mundo real pra galera começar a usar, começar a escutar seu cliente, ver quais são as dores que ele tem. Isso vai gerando um entusiasmo ali que você vai falando, cara, tô conseguindo. Tô impactando, né? Tô impactando. Eu preciso continuar esse processo e esse trabalho que eu tô fazendo, porque eu sei que, eventualmente, a gente chega num ponto que, cara, talvez a gente comece a impactar milhares ou milhões de pessoas e gerar um resultado lá na ponta que mude mesmo a realidade que a gente tá inserido. E esse é o core do empreendedorismo pra mim. Eric, o mais engraçado, cara, é que eu tô na FIAP aqui há muitos anos já, e acho que quem tá acompanhando o nosso papo pelo vídeo tá vendo que eu não tiro o sorriso da cara, porque é muito contagiante esse assunto que vocês estão trazendo pra gente, essa ideia de que nós temos soluções possíveis para propor. Nós, pessoas que estão aqui conversando, alunos, todo mundo tem uma ideia. E aí eu queria até tangibilizar melhor essa história do Startup One, porque a galera acessa lá o site da FIAP, vê que existe o Startup One, vê o top 10, vê nome de empresa, mas René, explica pra gente assim, de um jeito fácil de entender, pra galera que às vezes ainda não é nosso aluno ou nossa aluna e quer entender melhor o que a gente tá fazendo aqui dentro. O que é esse tal de Startup One? Que horas que ele começa na vida de quem vem estudar aqui? Bacana, André. E só o sorriso e o brilho no olho, eles são constantes, né? Assim, a galera... Eu brilho no olho o tempo inteiro. Tem gente que vira à noite desenvolvendo a sua startup, porque é essa chama mesmo que a gente faz questão de ter aqui na FIAP, não só no Startup One, mas em tudo que a gente faz. Claro. Né? Mas no Startup One é uma grande competição de startups que a gente tem aqui na FIAP. Né? Então, todos os últimos anistas de todos os cursos da FIAP têm a oportunidade de montar, de criar a sua startup do zero absoluto. A gente brinca que é do zero ao pitch. Né? Então a gente incentiva, a gente dá mentorias, a gente acompanha essa galera,
trazendo pessoas super especiais para falar, trazer suas experiências, impactar essa galera do zero, do momento zero, da identificação da dor, vamos falar assim, todo o percurso que passa por validação, que passa por finanças, e a gente chega no pitch matador ali que essa galera vai apresentar para uma banca, muitas vezes de investidores, algumas vezes de professores, convidados para validar toda essa startup ali no nosso ecossistema. Então é uma grande competição, todo mundo junto competindo para a gente chegar aí na melhor startup, nas melhores startups. O desenvolvimento dessa parte de negócio também é muito legal, porque a gente não está falando só de tem uma ideia, me mostra um protótipo. Eu quero saber se isso é viável. Aí a gente começa a chegar no tal do top 10, né? As startups que foram ali, passaram pelas bancas, acabaram sendo selecionadas para essa fase final. E eu tenho muita curiosidade de casos de startups que passaram por esse top 10, venceram, não venceram, mas que ficaram memoráveis. Eric, você, por exemplo, é um vencedor de top 10 de Startup One. A gente está tendo uma oportunidade de conversar com você aqui. Eu queria muito saber se o que fez a sua equipe ganhar, o que fez o teu projeto ganhar, foi só a ideia, foi um detalhe do pitch, foi um detalhe do negócio, foi um conjunto de tudo. Conta um pouquinho pra gente dessa sua jornada, cara. Cara, a parte da ideia, ela não é a parte mais importante de nenhuma startup, né? É a dor que você está resolvendo e como você valida essa dor e o quanto de validação você consegue em cima daquele problema que você está se propondo a resolver, né? Eric, só complementando, desculpa te cortar, já cortando, mas é aquela história de saber se a dor que você identificou, ela não é uma dor só sua. Você tem mais gente que também é impactado com essa dor, né? Esse é um momento muito importante uma das primeiras decisões ali da startup, né? E que é um pensamento até novo, né, para muita gente, essa ideia de tentar identificar se aquela dor que lhe aflige também aflige outros. Exatamente, e você precisa testar isso. Então você tem suas hipóteses, a ideia de como você pode validar aquela dor, se ela é existente, se ela existe para muitas pessoas e quais são as soluções que você pode implementar. Então na nossa jornada a gente conseguiu validar a dor, então a gente entendeu, olha, essa dor é uma dor que existe, é um problema real, é um problema que diversas pessoas e empresas têm, e aí começou o processo de criação de pitch. Na época, tinha um membro do meu time que era muito bom nessa parte da escrita do pitch, da fala do pitch, foi ele que liderou essa frente, e aí ele fez o pitch dentro do dia lá do Startup One, tudo mais, cara, e aí dá aquele frio da barriga, você não sabe se você chegou tão pronto quanto você imaginava que você estava, mas o grande ganho que eu vejo é você conseguir determinar que aquela dor ela é uma dor que existe para muitas pessoas e que a hipótese de solução que você tem é factível ser implementada tecnicamente. É uma hipótese que você consegue implementar, você consegue validar, testar, né, essa hipótese. E aí, com todo esse contexto, junto com o pitch, que, cara, a quantidade de reuniões que a gente teve com o professor, fazendo o pitch, mostrando o resultado do pitch, o professor falando, olha, tem que mudar isso. Reunião 8 horas da manhã, o professor lá disposto a estar cedo com você, fazendo uma reunião para escutar seu pitch, falar, olha, precisa mudar esse ponto. Daí você vai lá, muda, conversa com outro professor, e ele fala, olha, esse ponto que o primeiro professor falou para mudar, eu faria desse jeito. Daí você tem que tomar uma decisão, opa, qual lado que eu vou aqui? Caramba! Porque a percepção de cada profissional é diferente, né? E só que essa pluralidade de opções vão enriquecendo o seu pitch, você vai complementando, vai montando, até que chega num ponto que o professor chega para você e fala, olha, tá bem legal esse pitch, eu acho que é o pitch que você tem que levar, talvez pegar validações de mais pessoas e tudo mais, mas tá num grau ali muito importante, então acredito que foi Acho um pouco que é até disso. legal, Eric, isso que você falou, porque são visões completamente diferentes sobre a mesma coisa, né? E vou lembrar também que quem toma a decisão, apesar de todas essas dicas, essas falas, olha, eu acho que podia melhorar isso, eu iria por esse caminho, não, é a equipe, né? Então esse poder de decisão fica sempre na mão do time. Tem essa autonomia. Do time, completa autonomia, né? Os professores, os mentores, a galera que vai sugerindo, são sugestões mesmo, olha, de acordo com o que eu vejo, o que eu acho, vai por esse caminho. Mas a decisão está sempre na mão do time, né? E o Startup One, André, complementando, a gente deixa o nosso TCC tradicional de lado, né? E traz o Startup One como sendo aí a nossa grande finalização de curso. Acho que é bacana todo mundo saber disso, porque a gente tem muitos alunos que buscam a FIAP exatamente
por poder lá no final do seu curso montar uma startup. Tem uma galera que quer isso, que Mas busca eu por imagino, isso. porque ouvindo o Eric contar a experiência dele agora, acho que dá pra gente identificar um monte de habilidades que elas são desenvolvidas ao longo da competição, ao longo do programa de Startup One, que não são só exclusivamente para as pessoas que desejam ter uma empresa, empreender. A gente está falando de organização, de saber trabalhar em equipe, de tomar decisão com base em diferentes cenários. Resolução de problemas, cara. Tem muita coisa até uma envolvida. persistência, que o Eric falou que 8 da manhã tinha que ficar fazendo reunião com um aqui, outro ali. Isso é muito legal, mas a gente trouxe a palavra competição para falar de Startup One algumas vezes. E se fala de competição, fala de prêmio. O que é o prêmio? O que ganha quando você ganha Startup One? Você ganha um carimbo na mão, como quando a gente ia no Play Center, pra quem é aqui de São Paulo. Pode ganhar também, né? O carimbo na mão. Mas, cara, o prêmio é um prêmio incrível que a gente tem aqui na FIAP, né? A startup campeã ali desse programa, dessa grande competição de Startup One, ganha uma viagem para Babson College, lá em Boston, nos Estados Unidos, participando de um programa de empreendedorismo numa das maiores autoridades aí no mundo, né, falando aí acadêmicas no que diz respeito ao empreendedorismo. Tudo pago pela FIAP, né? Então a sua passagem, a sua hospedagem, a sua alimentação, o curso todo, ou seja, um baita prêmio. Uma visão também completamente diferente. Tive a oportunidade de ir o ano passado com o Eric lá para Boston. Ah, afinal, quem ganha vai para Boston. Você chegou aí, Eric? É verdade, Eric? Então é vai verdade, mesmo? é verdade. Eu fui para Boston ano passado, né? Eu ganhei o Startup One em 2019, mas aí veio pandemia, veio todo a problemática que a pandemia trouxe para todo mundo. E aí em 2023 eu tive o prazer de estar realizando, usufruindo desse prêmio, e conheci o René no avião. A gente foi viajando, conversando o tempo todo. E, cara, Boston, dentro da Universidade Babson, é incrível. É incrível porque é como se colocasse uma cereja no bolo do esforço que você fez durante a sua graduação, né? E, cara, você tem contato com pessoas de mercado. Então, você tem contato com investidor, com fundo de investimento. Você tem contato com profissionais que trabalharam para negociação junto com o governo americano. Então, você está em contato com pessoas ali que a experiência é extremamente enriquecedora, né? Tirando que você vai fazendo network, conhecendo o pessoal que está indo também junto com você, que são ganhadores também de outros anos e de outros períodos. Cara, é uma experiência mais do que isso, né, Eric? Porque a gente teve contato com pessoas do mundo inteiro. Exato. Que também tem o seu pensamento empreendedor. Então, essa troca de ideias ali, ela é incrível. Pô, se a gente está falando de pluralidade, isso tem tudo a ver, faz todo sentido. E para ganhar esse prêmio, uma das partes importantes é o pitch. A gente até falou pitch aqui algumas vezes. Alguns dos ouvintes e das ouvintes devem saber exatamente o que é, mas outros não devem ter ideia do que é esse pitch. Esse tal desse pitch, Eric, que você falou que ficou treinando, refazendo e tudo mais. Eu queria saber de você, o que é esse tal desse pitch, e de você, René, por que é tão importante esse momento? Conta um pouquinho pra gente, Eric. Beleza. O pitch, ele é como você vai mostrar e explicar a sua empresa, né? A sua ideia. Então, ele tem uma estrutura, que é uma estrutura que a gente chama de o pitch deck, né? Então, onde você vai trazer um pouquinho do problema, trazer para quem você está resolvendo esse problema, qual a oportunidade que você está apresentando, você traz a sua solução, então como você pensa em como resolve esse problema, traz dados de mercado, dados financeiros, e para conseguir dar aquela solidez a tudo que você está criando. E no final dos pitches você tem um pedido, que seja uma parceria, que seja um convite para o pessoal utilizar a sua ferramenta, e é uma maneira de você explicar de forma rápida, né? Num pitch ali de 5 minutos. 5 minutos? E é rápido, viu? Porque quando você vai falar do seu negócio, você quer ficar falando ali durante 10, 15 minutos, mas é um pitch de 5 minutos, então você escolhe os pontos mais importantes do seu negócio, cria uma apresentação onde você traz o highlight desses pontos, seguindo uma estrutura de pitch deck, que dê para as pessoas e os empresários, empreendedores e a banca conseguir entender a sua ideia dentro desse espaço ali de 5 minutos, né? Existem pitches mais curtos, que a gente chama até do one sentence pitch, que você vai fazer esse pitch basicamente uma palavra em menos de 1 minuto, falando todo o seu negócio também, né? Das partes importantes, mas no Startup One, no final, você tem um pitch de 5 minutos, que parece muito tempo, mas não é tanto tempo assim. Eu não sei se o pessoal que tá ouvindo acha muito tempo, René. Por que é tão importante o pessoal conseguir falar tanto em tão pouco tempo, cara? André, o pitch é um baita desafio. É um baita desafio, porque imagina, vamos pegar só o último ano aí de cada curso. Então você tem um ano
para captar informações, para construir pensamentos, para pegar dados. E aí, esse trabalho todo de 1 ano, imagina condensar isso em 5 minutos. É um baita desafio. E a minha fala, muito comum assim, para os alunos, é assim: uma startup muito legal, com uma dor muito interessante, com uma solução muito interessante, se ela tem um pitch mais ou menos, ela desce alguns degraus. Né? Ao passo que o inverso também é verdadeiro. Uma startup mais ou menos, que ela não está muito alinhada ali, ela não tem muita força, mas ela tem um pitch incrível, ela sobe alguns degraus. Né? Então esse é o poder do pitch. O poder é de botar a sua cara para o mundo, a cara da sua startup para o mundo inteiro, de uma forma muito vendedora, muito interessante. Né? O Eric trouxe ali alguns dados de pitch que são muito importantes. Então eu preciso mostrar minha dor, eu preciso mostrar o que eu estou sugerindo para resolver, para melhorar essa dor. Eu preciso falar de concorrência, eu preciso falar de finanças, eu preciso falar dos meus diferenciais. Ou seja, tem uma estrutura pronta e é um baita desafio. E, Eric, você falou de uma expressão muito bacana, que é o frio na barriga. O que a gente tem certeza absoluta, né? Os frios na barriga são inesquecíveis. É verdade. Né? Então, todos esses frios na barriga que o Eric está citando aqui, eles são inesquecíveis para todos os alunos. Né? Até para aquelas startups que eventualmente não decolaram, que elas acabaram ficando ali por qualquer aspecto. Né? Mas o frio na barriga é inesquecível. Então, a experiência para a gente do Startup One, ela é maravilhosa, assim. A gente procura dar isso para os alunos. É uma jornada tão legal que vocês dois contaram pra gente ao longo de todo esse papo, que eu ia pedir pra vocês fazerem um pitch diferentão aqui, mas eu não vou pedir não. Eu vou dar um presente pros nossos ouvintes e pras nossas ouvintes, porque eu imagino que vocês com certeza conseguiram chegar até alguém que nunca pensou em empreender, nunca pensou em inovar, nunca pensou em colocar a sua cabeça pra funcionar de forma resolutiva de problemas e de tornar isso um negócio. Então eu queria pedir para vocês dois deixarem como esse presente final uma dica para essa pessoa que nunca se viu como um empreendedor ou uma empreendedora em potencial, ou que nunca se viu como capaz de contribuir num processo tão legal como esse, que é o de criar uma nova solução. Afinal de contas, esse brilho nos olhos que a gente está falando aqui, ele é tão gostoso de ter, que seria incrível se mais gente tivesse. Eric, que trilhou essa jornada toda de empreendedor e agora tá falando para outros, quem sabe, futuros empreendedores e empreendedoras. Que dica que você deixa, cara? A primeira dica que eu deixo é: não se preocupe. Viva a jornada. Faça passo a passo. Entre de cabeça nessa jornada, porque você aprende conforme você vai fazendo. E você vai evoluindo muito conforme você vai errando nessa jornada. Então, não tem preocupação. Tem um pequeno desejo de empreender, tem curiosidade? Entra na jornada, experimenta todo o sucesso, as falhas, as dores que essa jornada te leva, porque cada falha e cada sucesso vai te ensinar um ponto positivo para o próximo milestone, né? Para a próxima milha que você andar dentro dessa jornada. Então, preocupação zero. Vai de mente aberta, cabeça aberta. Não se preocupe se você tem hoje o conhecimento ou não. Esse conhecimento você vai adquirindo cada vez mais durante a sua jornada de empreendedor. Até que chega num ponto que você fala: olha, talvez hoje eu estou conhecendo bastante coisas. Ou quando é muito engraçado, quanto mais você avança, mais você acha que você não está conhecendo sobre nada, né? E aí você continua progredindo nessa jornada e aprendendo e evoluindo, e cada dia se torna uma lição diferente. Já diria o Chico César, né? O caminho a gente faz andando. Exato. Eric, enquanto a gente escuta a dica do René, eu quero que você pense em um pitch expresso aqui pro nosso podcast, que conte pra galera o porquê a Startup One é uma experiência tão diferente. Olha como eu sou bonzinho, hein, René? Eu tô dando até o tempo das pessoas se prepararem. Enquanto isso, René, que dica que você deixa pros nossos possíveis Nada melhor que o Eric mesmo, né? Que o cara que tá com o pitch ali afiadaço, na né, ponta Eric? da língua. Bacana. Eu vou numa linha parecida com a do Eric, André, que é: não tenha medo de errar. Né? Para empreender, a gente não pode ter medo de errar. A gente precisa sim, em algum momento, assumir riscos. Claro que esses riscos eles são calculados, mas é isso. A gente vai errar, a gente vai ajudar, a gente vai dar toda a força para isso. Então, erra. Aliás, startup é quase um erro, né, Eric? Né? Pivotar startup é um negócio que faz parte ali do DNA de qualquer uma das startups que a gente tem. Por quê? Porque a gente não pode ter medo de errar. Então, eu vou num caminho, não foi aqui, não é exatamente isso, eu pivoto. Outro termo bacana do ecossistema startup é pivotar. Pivotar é, eu vou
tomar uma outra trajetória, uma outra rota, né? Pô, não deu de novo. Aliás, o Eric é um próprio exemplo. Já pivotou a startup dele umas 3 ou 4 vezes ali, né? Mas não tem medo de errar. Galera, vai para cima, brilho no olho, sorriso na cara, mesmo que às vezes problemas aconteçam, não tenha medo de errar. Vamos junto nessa. Então, enquanto você pensa no seu pitch de um dos responsáveis pelo Startup One para contar pra gente por que é tão incrível a experiência e até pra te dar um tempinho adicional, Eric, eu vou acrescentar o que você falou, René, e é muito legal esse negócio de não ter medo de errar, porque a gente pode mudar de caminho, porque quando a gente fala desse pivotar das startups, a gente não joga o conhecimento anterior fora. Quando a gente pivota, quando a gente troca, né, é sabendo aquilo que a gente já sabia. Então, na verdade, esse errar é só uma oportunidade da gente construir e aprender mais. Mas, Eric, já falei aqui um discurso muito bonito, não é hora de discurso, é hora de pitch. Por que a Startup One é uma experiência tão incrível, cara? A Startup One se torna uma experiência incrível porque ela resolve um desejo latente nas pessoas, que é aquela chama que estava pequenininha, que conforme você vai trilhando a jornada do Startup One, vai aprendendo cada passo que você precisa para estar criando sua startup no final, essa chama vai crescendo, vai aflorando. E conforme o prêmio no final, né, ele se torna um incentivo, mas ele não se torna o que é principal para você ganhar, que era aquilo que a gente estava falando do intraempreendedorismo e do empreendedorismo. Então, mesmo que você não chegue num top 10, não ganhe o Startup One, as habilidades que você adquire trilhando essa jornada, você pode usar para o resto da sua vida. E esse é o benefício do Startup One. Ô, louco, esse foi um elevator pitch. Se eu tivesse calculado aqui, foi muito. René do céu, olha a bomba que eu te coloquei. Vamos lá, René. Sem chat GPT, que é o assunto do momento. É ao vivo, né? Na hora. Ao vivaço. Cara, você está conduzindo Startup One há bastante tempo aí, com outros professores também. A gente sabe que é uma construção conjunta, todo mundo colabora. Por que é uma experiência tão única, tão legal, tão importante? Eu sou o René Oliveira e vou falar aqui do Startup One, não é para começar como um pitch? Vamos lá! Pois é, a experiência do Startup One, André, e todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo a gente, ela é incrível, porque ela traz desafios extremos. Ela leva a gente ao limite do pensamento, do erro, da capacidade de fazer voltas e voltas para tentar, de fato, resolver uma dor, tratar uma dor, que pode ser curar essa dor ou melhorar essa dor, né? Então, os nossos alunos aqui, eles têm a capacidade, a condição, o ambiente propício para resolver problemas do mundo. Esse é o Startup One. Pô, sensacional. Outro elevator pitch aqui também curtíssimo, direto ao ponto. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês dois. Foi muito legal bater esse papo, entender mais desse mundo empreendedor e principalmente do Startup One, do que a FIAP tem feito para conseguir fomentar novas pessoas empreendedoras. René, sempre é um prazer enorme trocar uma ideia com você, cara. Obrigado, André. Obrigadão pelo convite. É incrível poder falar das coisas que a gente faz aqui na FIAP. E o Startup One, para mim, é tipo tatuagem na pele. É um programa que eu adoro, eu acho incrível. As nossas experiências são fantásticas aqui na FIAP. Muito obrigado. A gente fazer o que acredita é bom demais, né? Bom demais. Eric, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, contando também as suas experiências, o que você viveu, ouvir as suas reflexões. Cara, foi uma contribuição incrível. Eu que agradeço, André, agradeço ao René pelo convite, ao André pelo convite. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho como foi a minha jornada e também um pouco também da minha experiência empreendedora. Sensacional! E se você que acompanhou esse papo todo também curtiu, olha só, o Startup One é um programa que roda nas graduações e nos MBAs da FIAP. Que tal você vir fazer parte dessa história e ajudar a gente a criar mais soluções para as dificuldades que o mundo passa?